Governador Rui Costa anuncia a suspensão do transporte intermunicipal durante a Semana Santa. 3 óbitos por coronavírus foram confirmados em Vitória da Conquista. Sinjorba defende vacinação contra a Covid-19 para jornalistas no exercício da profissão. E mais, professor Rui Medeiros é homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Segunda-feira, 29 de março, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Jornalistas que trabalhavam na cobertura do caso do policial militar que durante um surto começou a atirar para cima no Farol da Barra, em Salvador, relataram que foram ameaçados por um militar da Rondesp que atuava na operação para conter o atirador. Para dispersar os profissionais da imprensa, um policial da Rondesp sacou um fuzil e disparou 2 tiros para o alto, numa área residencial perto dos repórteres, cinegrafistas e fotojornalistas que faziam a cobertura do cerco ao PM. Os jornalistas também foram empurrados pelos policiais. O Sindicato dos Jornalistas da Bahia emitiu nota repudiando a ação da polícia. O Sindicato dos Jornalistas do Estado da Bahia vem a público condenar veementemente o comportamento dos policiais militares envolvidos no lamentável episódio de imobilização e prisão de um soldado da PM que abriu fogo com um fuzil para atingir companheiros de farda hoje, 28 de março, à tarde e à noite, no Farol da Barra, em Salvador. Assim como a equipe de policiais do BOPE fazia o seu trabalho, o mesmo fazia os jornalistas na área de operação, registrando a reação policial, porque essa é a tarefa do bom jornalismo: informar a população, noticiar, reportar os fatos. Portanto, não havia qualquer necessidade de integrantes da PM agirem de forma agressiva e ameaçadora contra repórteres, cinegrafistas e fotógrafos que estavam na cena do atentado trabalhando por pura obrigação profissional. Até mesmo para a PM, é importante que os fatos sejam apurados e reportados com veracidade, apenas nos termos da verdade, garantindo à corporação o direito de exercer bem o seu papel de proteção da lei e dos cidadãos. Esperamos que o Coronel Coutinho, novo comandante da Polícia Militar, tome providências enérgicas contra a violência e a intimidação a que foram submetidos os jornalistas. Nós, jornalistas, não somos os inimigos da Polícia Militar, mas trabalhadores exercendo o papel constitucional e profissional de informar a sociedade, que tem o seu direito inalienável à informação. Salvador, 28 de março de 2021. Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia. Em nota, a Polícia Militar da Bahia disse que lamenta profundamente o episódio que ocorreu ontem em Salvador, quando todos os esforços foram feitos por um final pacífico durante um possível surto de um PM. A nota diz ainda que o Batalhão de Operações Especiais adotou protocolos de segurança e o policial militar ferido foi socorrido imediatamente pelo SAMU. Sobre a situação relatada pelos jornalistas, a Polícia Militar disse que a corporação tomou conhecimento ainda de um vídeo do momento em que a imprensa acompanhava o fato e é interpelada por um policial militar. A PM ressalta o respeito à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas. O fato será devidamente apurado, finalizou a nota da PM daqui da Bahia. Vamos agora para o telão ver os dados da Covid-19 aqui na região sudoeste. Em Vitória da Conquista são 22.858 casos confirmados. 7 casos confirmados nas últimas 24 horas, 470 casos ativos, 22.024 recuperados, 364 óbitos, 3 óbitos confirmados nas últimas 24 horas aqui no município. Taxa de ocupação de leitos são 70 leitos de UTI, 94% ocupados, 78 leitos clínicos, 53% ocupados. Você confere agora os dados de Jequié. Lá na Cidade Sol são 13.011 casos confirmados, 19 confirmados nas últimas 24 horas, 549 casos ativos ainda lá no município, 12.206 recuperados, 256 óbitos, um óbito confirmado em Jequié nas últimas 24 horas. A ocupação de leitos em Jequié continua crítica. Lá são 29 leitos de UTI,
97% ocupados, 58 leitos clínicos, 47% já ocupados. Em Itapetinga, são 4.062 casos confirmados, 15 nas últimas 24 horas, 502 casos ativos, 3.453 recuperados e 97 óbitos. Durante a transmissão do Papo Correria na semana passada, o governador Rui Costa anunciou a suspensão do transporte intermunicipal no estado. O objetivo é evitar a disseminação do coronavírus. No feriado da Semana Santa, tradicionalmente, muita gente faz as malas e viaja para um reencontro de familiares e amigos. Este ano, porém, com o agravamento da pandemia da Covid-19, será diferente aqui na Bahia. Isso porque o governo do estado resolveu suspender o transporte intermunicipal em todo o território estadual. A suspensão do transporte municipal começa na quinta-feira, chamada quinta-feira antes da Semana Santa, e vai até a segunda-feira, na verdade até a terça-feira, 5 da manhã. O que nós queremos com isso? Ou seja, interromper e dificultar que as pessoas se aglomerem em viagens ao interior. O decreto foi publicado pelo governo na quarta-feira e prevê a suspensão de circulação e saída de qualquer transporte coletivo intermunicipal, rodoviário, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. Se a gente permitir que haja o transporte municipal num feriado prolongado, onde tradicionalmente a gente tem a tradição das pessoas viajarem, a gente vai gerar uma contaminação grande entre as pessoas e, portanto, o nosso objetivo é reduzir a contaminação. Então, entre quinta-feira e até terça-feira, 5 horas da manhã, haverá a suspensão de todo o transporte intermunicipal, inclusive o ferry-boat não irá funcionar entre sexta-feira e segunda-feira. Então, repito, o objetivo é conter essas viagens para que a gente não intensifique a circulação do vírus, porque senão, se hoje nós temos 286 pessoas esperando e 84% de lotação, se houver um número grande de pessoas viajando por todo o estado da Bahia, nós iremos espalhar ainda mais o vírus. Isso vai intensificar a contaminação e vai jogar fora todo o esforço que você fez, que nós fizemos ao longo dessas semanas. Com muito esforço, com muito sacrifício, nós estamos conseguindo reduzir a taxa de contaminado. Se durante o período de viagem as pessoas entrarem centenas de ônibus ou milhares de ônibus para ir para diversas cidades que hoje estão com baixa contaminação, dali uma semana vão estar com alta contaminação, demandando leite de UTI. Chegou a hora da previsão do tempo. A semana deve ser de muito calor aqui em Conquista. A máxima pode chegar aos 33 graus. Vamos saber como fica o tempo e temperatura aqui para Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Sol com algumas nuvens neste início de semana em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 31 graus. Já na terça-feira, tempo parcialmente nublado, com a mínima prevista de 13 graus e a máxima de 32 graus. Quarta-feira, com predomínio de sol aqui na cidade, com mínima de 18 graus e máxima de 33 graus. Já para outras cidades da região sudoeste, tempo estável. Dia ensolarado na cidade de Anagé. Os termômetros registram a mínima de 17 graus e a máxima de 35 graus. Em Tapetinga, sol entre nuvens. A menor temperatura é de 20 graus e a maior de 36 graus. Em Jequié, tempo parcialmente nublado. A mínima na cidade será de 20 graus e a máxima de 35 graus. No próximo bloco, o Sinjorba defende vacinação contra a Covid para jornalistas e também o professor Rui Medeiros é homenageado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. É um instante só, a gente volta já.
futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você, ligado na TVE, a casa do futebol baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. De onde vem essa força da Bahia para encarar esse momento? Vem da fé, mas também de muito trabalho. Mostramos nossa força garantindo que não faltasse atendimento a nenhum baiano. Mostramos nossa força escutando, acolhendo e estendendo a mão para quem mais precisa. Mostramos nossa força lutando para que a vacina possa chegar a todo o nosso povo. E com o início de distribuição em tempo recorde, mostramos que nossa força está cada vez maior. Agora, vamos mostrar nossa força quando chegar a hora de vacinar. Mas lembre, isso é apenas o começo dessa etapa. Por isso, segure essa força mais um pouco. Continue mantendo o distanciamento e usando máscara. Nós vamos vencer o coronavírus, porque temos a nossa força e o melhor governo do Brasil. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O SB Notícias está de volta. Agora vamos dar um giro e saber das principais notícias da região. A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista recebeu uma nova reposição com 7.240 doses para vacinação de idosos. Da remessa recebida, 4.280 doses são da Coronavac do Instituto Butantan e 2.960 da AstraZeneca, da Fiocruz. Com as novas doses, as equipes de imunização se concentraram na vacinação em domicílio dos idosos acamados e domiciliados nos roteiros pré-definidos de 11 unidades de saúde da cidade, conforme os cadastros feitos previamente. Já na próxima semana, a vacinação será continuada de forma escalonada por idade nos pontos fixos da cidade. Hoje e amanhã, receberão a primeira dose os idosos de 70 anos ou mais. Avaliando a quantidade de estoque disponível após essa etapa, a Secretaria Municipal de Saúde deve divulgar a nova escala de vacinação para os idosos de 65 a 69 anos. Com a chegada de 3.950 novas doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Jequié dará seguimento à vacinação contra a Covid-19 e amplia a imunização para idosos com idade a partir de 67 anos. A população deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e sinalizar em caso de idoso acamado dentro da faixa etária de vacinação e que ainda não foi vacinado, para que esse idoso receba a vacinação em sua casa, através da busca ativa das equipes do programa Saúde da Família. Na zona rural, a vacinação acontece hoje no povoado do Cajueiro e na localidade de Ouro 2, e amanhã na localidade do Riacho da Palmeira e povoado do Limoeiro. Vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan deve ser testada em humanos a partir de abril. O anúncio de produção do imunizante Butanvac foi feito na sexta-feira passada pelo governo de São Paulo. Para iniciar a fase de testes, necessita de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina já foi testada em animais, na Índia.
De acordo com o Instituto Butantan, o desenvolvimento do fármaco teve início há 1 ano, a partir de vetor viral, que é a proteína spike do novo coronavírus, de forma integral. A próxima etapa, se aprovada pela Anvisa, é realizar testes com 1.800 voluntários acima de 18 anos, ainda não contemplados no Programa Nacional de Imunizações. Os estudos devem durar entre 45 e 75 dias e a previsão para a produção em larga escala é no mês de maio, a partir de resultados positivos nos testes. A meta é produzir 40 milhões de doses até o fim deste ano, mas a vacinação deve ser iniciada em julho. Considerado como atividade essencial, o trabalho dos jornalistas coloca a categoria em risco de contaminação, já que se expõe enquanto busca informações para deixar a população inteirada sobre a evolução da Covid-19. O Sindicato dos Jornalistas da Bahia defende que esses profissionais sejam incluídos no plano de vacinação. A Bahia ultrapassou a marca de 1 milhão de baianos vacinados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus na última terça-feira, dia 23 de março. O estado é o terceiro do Brasil em número de doses aplicadas, tendo recebido 2.039.600 doses entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa. Na avaliação do secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, o número representa esperança e também compromisso, principalmente com a chegada da vacina Sputnik V, prevista para o mês de abril. Com a chegada da Sputnik V adquirida pelo governador Rui Costa, pretendemos avançar rapidamente, vacinando mais de 4 milhões de pessoas com as 9 milhões e meio de doses que foram adquiridas pelo Estado. Com a chegada das quase 10 milhões de doses da Sputnik V a partir de abril, mediante autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a Secretaria Estadual de Saúde informa que será possível imunizar todos os idosos a partir de 60 anos e também os profissionais da área de educação e segurança. E sobre grupos prioritários para vacinação no contexto da pandemia, nós conversamos com o presidente do Sinjorba, Moacir Neves, que defende a vacinação para jornalistas e equipes de reportagens no exercício da profissão. Nós temos que ter uma postura responsável. Qual é essa postura? Exigir que esses profissionais que estão mais à frente do trabalho sejam imunizados, até porque nós fomos colocados no rol das profissões essenciais durante a pandemia, no decreto presidencial de março de 2020, mas não gozamos desde então de nenhuma prerrogativa para essa essencialidade. O governo federal editou um decreto em março de 2020 que definiu como essenciais as atividades e serviços relacionados à imprensa durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Pelo decreto, são considerados essenciais os serviços de imprensa por todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais e revistas, dentre outros. Jornalistas e equipes de reportagens estão desde o início da pandemia nas ruas, apurando as informações no registro diário da maior crise sanitária da história. Então a imprensa cumpre um papel fundamental. Nós não temos, por parte das principais autoridades do país, um papel de informação à população, né, por parte do governo federal, a quem caberia um trabalho maior de divulgação, de publicidade das medidas adequadas e corretas para preservar a vida. Então, é a imprensa que está cumprindo esse papel. E eu poderia exemplificar isso com um fato só. Quando o Ministério da Saúde resolveu manipular os dados de forma a apresentar uma situação melhor do que a situação real, lá em meados do ano passado, meados de 2020, quando mudou a metodologia de divulgação do número de casos e de mortes no Brasil da Covid, foi a imprensa que assumiu o papel de fazer o levantamento dos dados junto aos estados diretamente, sem esperar passar pelo Ministério da Saúde, para poder divulgar a população. E esse papel que a imprensa cumpriu naquele momento forçou o governo a recuar em sua posição de divulgar de forma manipulada os dados reais da Covid no Brasil. Então, o papel da imprensa tem sido fundamental desde o início.
O advogado, professor de Direito, doutor em Memória e defensor das liberdades e da democracia, Rui Medeiros, recebeu, junto com outras 16 personalidades e autoridades baianas, a comenda da cidadania desembargador Jutaí Fonseca, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O professor da UESB recebeu essa comenda por ter se destacado na prestação de serviços aos cidadãos. A homenagem foi concedida ao professor Rui Medeiros em cerimônia online transmitida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O advogado e defensor das liberdades e da democracia recebeu, junto a 16 personalidades e autoridades baianas, a comenda da cidadania desembargador Jutaí Fonseca, que é concedida a pessoas que tenham se destacado na prestação de serviços aos cidadãos. Eu advoguei muito na área eleitoral durante um período difícil. O período em que ainda estávamos no regime militar e no período logo após. E é exatamente esse envolvimento social, esse engajamento em movimentos sociais, na luta, não é, pelos direitos, que fez com que o meu nome aparecesse. Professor da UESB há 22 anos, Rui Medeiros foi perseguido durante a ditadura militar, tendo sido proibido de estudar, preso e torturado. Ele também já ocupou o cargo de procurador-geral no município de Vitória da Conquista. A história de Rui na advocacia e na defesa dos direitos humanos já dura mais de 4 décadas. Ele já passou por vários momentos da vida jurídica brasileira. Sua história como defensor da democracia e dos direitos fundamentais inspira advogados e futuros advogados. É o caso da professora de Direito da UESB, Luciana Silva, que afirma que Rui Medeiros é uma bússola para os operadores do direito. A experiência de conviver com o professor Rui é uma experiência de aprendizado e de engrandecimento enquanto ser humano. Eu sou colega do professor Rui no magistério e também na advocacia. Hoje estamos juntos como conselheiros seccionais da OAB Bahia e é um privilégio conviver com o professor Rui. É sempre um momento de muito aprendizado. E os conhecimentos que Rui adquiriu ao longo da vida são passados agora em sala de aula. Gabriel e Hannah foram alunos de Rui e apontam que os ensinamentos passados pelo professor são fundamentais para a futura carreira. Tive o privilégio, de ser aluno dele nas disciplinas de Teoria da Constituição, Direito Constitucional, e sem dúvida alguma, todo o conhecimento que ele passou durante as aulas assim, foi de grande, foi e será de grande valia para a minha carreira, na área do Direito Constitucional. E fora também a alegria, de dividir esse espaço com ele, da sala de aula, que é um espaço tão nobre, onde a gente cada dia, aprende mais, te troca conhecimentos. Então, assim, foi uma felicidade muito grande, não só pelo profissional que ele é, mas também pela pessoa. Ele é, assim, um espelho para todos nós estudantes de Direito, Ele foi meu professor de Direito Constitucional. E, assim, o que eu vou levar para minha carreira é a coragem dele e a dedicação, Porque se a gente for olhar, basicamente, toda a trajetória, tudo que ele enfrentou, todas as perseguições que ele enfrentou, e ele nunca desistiu, Eu acho que isso é o mais importante. Perseverança para passar por momentos difíceis, uma referência profissional. É fundamental a defesa dos direitos e garantias individuais, dos direitos sociais, das liberdades públicas. Isso é fundamental para a atuação do advogado e para a defesa do cidadão. Parabéns ao professor Rui Medeiros por essa justíssima homenagem e por estar sempre a serviço da comunidade. E por hoje é só, o UESB Notícias termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp 3424-8763. Obrigado pela companhia, uma excelente semana, se cuide, use máscara, vacina sim.